Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje dando sequência à parte da botânica. Vamos falar da parte da organologia, ou seja, o estudo dos órgãos das plantas. E o tema da nossa aula, raiz, caule e folha. Nessa primeira aula, vamos falar sobre as características da raiz e os tipos de raiz. E já entramos um pouquinho nas características do caule, vendo alguns tipos de caule. Beleza? Então vem comigo e bora lá para dar uma olhada aí para que serve a raiz, para que serve caule e para que serve folha. Quando a gente fala de raiz, é importante que vocês entendam quais são as características gerais aí da raiz. Então, primeira característica importante, a raiz ela está relacionada à fixação, ela garante um apoio, garante uma fixação da planta no solo. Beleza, mas não é só isso. A raiz ela é responsável pela absorção. Absorção do quê? Água e sais minerais. Essa água que é absorvida, ela vai ser absorvida no solo e precisa chegar no caule e chegar lá nas folhas. Então essa água, basicamente, ela vai subir através de vasos condutores que nós chamamos aí de xilema. Então o xilema transporta a seiva bruta que envolve a água e os sais minerais. Além da absorção, nós temos ainda outras funções, como, por exemplo, algumas raízes servem para a reserva de nutrientes, como é o caso da cenoura, da batata doce, nós temos também a mandioca, algumas raízes que eu vou citar aqui já na sequência. Temos ainda um órgão aqui, uma característica importante, que é um órgão aclorofilado. Não é função da raiz fazer fotossíntese. Isso fica para as folhas. As folhas são os principais órgãos fotossintéticos das plantas. Com alguma exceção, alguns caules também fazem fotossíntese, mas a raiz é um órgão aclorofilado, já que cresce normalmente embaixo do solo. Temos ainda um auxílio da redução da erosão. A raiz ela ajuda a fixar o solo, por isso é importante manutenção da vegetação. Vamos seguindo aqui, dando uma olhada na parte que a gente chama de morfologia. O que é morfologia, Giovanni? Morfo significa forma, ou seja, a gente vai estudar a forma da raiz. E a raiz ela é uma estrutura que ela está em constante atrito com o solo. Então na pontinha da raiz nós temos uma estrutura chamada de coifa ou calíptra. A coifa ou calíptra ela tem uma função de proteção. Porque logo abaixo dessa região, ou um pouquinho para cima, ali você tem o quê? Uma zona chamada de zona de crescimento. Posso chamar de zona de crescimento, zona de distensão ou zona lisa. É essa parte da raiz que fica entre a zona pilífera, que nós temos uma zona aqui onde tem pelos, que fica entre a zona pilífera e ali a coifa, é a parte responsável pelo crescimento da raiz. Então nós temos células importantes aqui, células que garantem aí o crescimento dessa raiz. Zona lisa, zona de crescimento ou zona de distensão. Acima dessa região, nós temos uma região chamada de zona pilífera ou região pilífera. Região pilífera porque nós temos aqui os pelos absorventes. E para que servem esses pelos? Eles servem para absorção de água e sais minerais, como a gente vai ver mais adiante quando for estudar a fisiologia das plantas. Aí a gente vai entender como que acontece essa absorção, beleza? Professor, e acima da zona pilífera? Acima da zona pilífera vem uma região chamada de zona suberosa. É a partir da zona suberosa que nós temos ali uma região chamada periciclo, que vai ser responsável por originar as raízes secundárias, que nós podemos chamar também de radicelas. Então temos uma ramificação a partir do periciclo, que vai formar as radicelas. Essa zona suberosa já é uma zona de transição entre a raiz e o caule. Então, acima da zona suberosa, a gente já teria ali o início do caule. Nesse momento, vamos dar uma olhada nos tipos de raízes. Quando a gente fala de tipos de raízes, vamos nesse momento falar das raízes subterrâneas. Ah, professor, mas raiz é tudo subterrânea? Nem sempre. Existem algumas raízes especiais, existem algumas raízes aéreas, mas nesse momento, então, sintoniza teu pensamento comigo. Raízes subterrâneas. Quando a gente fala de raízes que são subterrâneas, nós podemos citar aqui raízes que são axiais e que são cabeleiras, axiais ou fasciculadas. E dependendo do tipo da raiz, a gente consegue identificar se é uma planta angiosperma monocotiledônea ou uma angiosperma dicotiledônea. Por exemplo,
Uma raiz axial ou pivotante. O que é uma raiz axial ou pivotante? É uma raiz que tem um eixo principal. Então observe essa imagem aqui, ó. Você tem um eixo principal que ele fica em destaque e a partir desse eixo principal é que surgem raízes secundárias. Então nós temos uma raiz que ela tem um único eixo, por isso nós chamamos de axial. Axial vem aí, né, do latim, que significa axis, que é eixo, um único eixo. Pivotante ou axial, uma raiz típica de angiosperma dicotiledônea ou eudicotiledônea. Nós temos ainda uma raiz que ela é chamada de raiz fasciculada ou cabeleira. A raiz fasciculada ou cabeleira é quando eu não consigo identificar uma raiz principal. Ou seja, você tem ali como se fosse realmente uma cabeleira. A gente chama de fasciculada ou cabeleira, típica então de plantas monocotiledôneas, como por exemplo o milho. Se você for observar a raiz do milho, você vai ver que é uma raiz desse jeitão aqui. Da grama, por exemplo. Grama você vai ver que tem uma raiz fasciculada ou cabeleira. Temos ainda tuberosa axial e tuberosa fasciculada. A palavra tuberosa eu gostaria que você anotasse aí. Tuberosas são raízes de reserva. Raízes que fazem reserva, como a cenoura. Você tem aí, né, por exemplo, a mandioca, a batata doce, são raízes de reserva. Então, tuberosa axial, como a cenoura, tem um único eixo. Veja que destaca a própria cenoura é o eixo. Temos tuberosa fasciculada quando você tem ali, esses eixos não são homogêneos, né? Você tem ali eixos, vários eixos. Então, a gente chama de fasciculada tuberosa ou tuberosa fasciculada. Então, nesse momento, ponto alto da nossa aula, raiz de reserva recebe o nome de raiz tuberosa. Falamos de raízes subterrâneas, vamos falar de raízes aéreas. Raízes aéreas começando aqui por uma raiz que vai funcionar como uma escora, como um suporte. Se você já foi para uma região de mangue, uma região de manguezal, lá no mangue o solo ele é instável, ele tem um terreno instável. E as plantinhas, para conseguir se sustentar no manguezal, elas precisam ter algumas especialidades, algumas peculiaridades. Dá uma olhada aqui, se eu for olhar embaixo d'água, olha como que fica a raiz. Você vai ter ali, né, uma raiz que a gente chama de raiz escora ou suporte, que garante a sustentação de plantinhas em terrenos instáveis. Maravilha? Então essa é uma raiz que a gente chama de raiz aérea, porque você consegue visualizar ela fora, né, ali do solo, fora desse ambiente que é instável, né? Desse solo que é instável, esse solo que é lodoso, poderia dizer assim, né? Que o solo de um manguezal é um solo lodoso, um solo instável. Temos na sequência uma raiz chamada de raiz tabular. Por quê? Porque lembra como se fosse grandes tábuas, né? Eu vou mostrar uma outra imagem para vocês aqui, com maior destaque ainda para essa raiz tabular. Uma raiz tabular é típica, por exemplo, da floresta amazônica. Já que a floresta amazônica ela tem um solo raso e aí ela garante a sustentação da planta com essas raízes aí, plantas de 40, 50 metros de altura, garante a sustentação com raízes tabulares. Então, raízes tabulares para plantas de grande porte, típica aí da floresta amazônica. Temos um tipo de raiz que nós encontramos em plantas epífitas. O que é o epifitismo mesmo? O epifitismo acontece com bromélias e com orquídeas. Plantas que elas utilizam outras plantas como um suporte. Observe que bromélia e orquídea não são plantas parasitas. Elas só abraçam o tronco da planta hospedeira. Elas não retiram nada da planta hospedeira. Professor, mas uma curiosidade. Se a planta epífita, se a bromélia não retira nada da planta hospedeira e ela está lá em cima, né, usando o tronco de uma planta hospedeira para poder ter acesso à luz, como que ela pega água se a raiz dela não está no solo? As bromélias, elas têm estruturas nas suas folhas que elas conseguem ali captar a água. As orquídeas possuem uma raiz que é uma raiz chamada cintura, da mesma forma que as bromélias, só que ela tem uma raiz que ela tem vários estratos, é pluriestratificada. É uma raiz que ela tem mais ou menos um formato ali como se fosse uma esponja. Ela consegue absorver a umidade do ar. Olha que interessante. Essa raiz que consegue captar a umidade do ar, nós chamamos de raiz velame,
tá? Raiz velame ou raiz cintura. Cintura porque ela abraça o tronco da árvore hospedeira. Velame porque ela tem essa epiderme pluriestratificada que ela consegue captar a umidade do ar. Um outro tipo de raiz que nós encontramos, ela é típica também aí do manguezal. São os pneumatóforos. Pneumatóforos estão associados a uma raiz que ela cresce, ao invés de crescer para baixo, ela cresce para cima. Por que isso acontece? A raiz é um órgão e por ser um órgão da planta, ela também respira. E no manguezal, o solo é pobre em oxigênio. Então essa raiz ela tende a crescer para fora, vai contra aí, né? Normalmente a raiz cresce para baixo, essa raiz cresce para cima para poder fazer trocas gasosas, para poder respirar. Então essa raiz nós chamamos de pneumatóforos, uma raiz respiratória, também típica do bioma aí manguezal. Temos uma raiz, gente, que é chamada de raiz estrangulante. Uma única plantinha que eu gostaria que você lembrasse é a figueira mata-pau, ou cipó mata-pau. Observe que você tem aqui um tronco e ao mesmo tempo tem uma raiz crescendo aqui, ó. E conforme essa raiz vai crescendo, ela vai abraçando o tronco dessa árvore. E ela vai abraçando cada vez mais, ela vai estrangulando essa planta. Até que essa plantinha que tem essa raiz estrangulante, a figueira mata-pau, ela consegue atingir o solo. Daí ela pode acabar de matar a plantinha que ela está ali, né, utilizando como um suporte. Então, raiz estrangulante, típica de figueira mata-pau ou cipó mata-pau. Falando ainda de raízes, existe uma raiz que ela tem estrutura como se fosse grampos, em que ela consegue se prender em obstáculos. Essa raiz é chamada de raiz grampiforme. Então, nesse momento, vamos falar de raízes, né, modificadas. Uma delas é típica aí da plantinha Hera. A planta Hera, ela tem uma raiz grampiforme, que normalmente você vê às vezes nos muros aí pela cidade, né, utilizando às vezes até outra planta para poder, ela vai meio que se prendendo, se grampeando, digamos assim. Então, uma raiz grampiforme, típica de uma plantinha aí muito conhecida, a planta Hera. E ainda, talvez você vai dizer, professor, não tem raiz aí em plantas parasitas? Existe planta parasita? Existe. Você tem a erva de passarinho e o cipó chumbo, duas plantinhas que talvez é importante que você lembre aí, né? A erva de passarinho e o cipó chumbo, elas têm uma raiz sugadora, chamada de austório. Austório, então, é uma raiz de planta parasita. Raiz austório sugadora, ela vai atingir os vasos do xilema, tirando água e sais minerais, ou pode atingir os vasos do floema, tirando o alimento da planta. Então, nesse caso, a erva de passarinho e o cipó chumbo são plantas parasitas. A erva de passarinho, ela tira a água e os sais minerais das plantas. Ela atinge os vasos do xilema da planta que ela está parasitando. Enquanto o cipó chumbo, que é uma planta que não faz fotossíntese, olha só que curiosidade interessante, o cipó chumbo é uma planta que não faz fotossíntese, então ele precisa tirar a seiva elaborada da planta. Ele usa essa raiz sugadora, chamada também de austório, para atingir os vasos do floema e ele tira a seiva elaborada da planta. Ele suga essa seiva elaborada da planta. Então, plantas parasitas existem, né? Aí no caso do cipó chumbo e da erva de passarinho. Tem aí raízes sugadoras ou austório. E nós temos também raízes aquáticas. Raízes aquáticas, como nos aguapés, na Vitória Régia, e normalmente as plantas aquáticas elas têm coifa dupla. Lembra da coifa? Que é aquela proteção que vai na pontinha da raiz? Aqui nas plantas aquáticas normalmente temos coifa dupla. Por que, professor, se aqui o atrito é menor? Aqui o atrito é menor, mas existe a possibilidade dos animais, dos peixinhos principalmente, se alimentarem dessa raiz. Então o fato de ter uma coifa dupla, isso está associado a uma proteção. Maravilha? Foi isso em relação às raízes. Nesse momento vamos dar sequência aqui, pelo menos preparando vocês já, falando das características gerais do caule. Então já falamos de características da raiz, tipos de raiz e vamos começar aqui a trabalhar o assunto caule. Para que serve caule? Veja, o caule está ali numa região de transição entre a raiz e as folhas. Então ele está associado à condução da seiva. A seiva bruta, água e sais minerais que são absorvidas na raiz, vão chegar no caule, vão chegar nas folhas. E a seiva elaborada que é produzida lá nas folhas, ela precisa
precisa chegar na raiz, porque a raiz também precisa se alimentar. Não sei se você já parou para pensar, quando a gente diz que uma planta produz o próprio alimento, que a planta é autotrófica, na verdade, normalmente quem é autotrófico? São as folhas. Normalmente as folhas fazem fotossíntese. Caule e raiz vão receber esse alimento já pronto a partir da seiva elaborada, que vem lá pelo floema. Então, está associado à sustentação, à condução de seiva, mas existe caule de reserva, que a gente já vai ver na sequência, e caule que faz fotossíntese. Existe caule, como é o caso do cacto, um caule verdinho, em que as folhas são modificadas em espinhos. Então, se as folhas são modificadas em espinhos no cacto, quem faz fotossíntese? O próprio caule. Então, vamos falar aí, de origem desse caule. O caule ele é originado a partir de uma região do embrião chamada de caulículo. Então, caulículo e gêmula é onde esse caule é originado. Com relação às regiões do caule, eu trouxe aqui uma imagem real para vocês e aqui uma imagem só para que a gente possa ir fazendo a comparação. Então, nós temos aqui uma região de nó. O que é uma região de nó, professor? A região de nó são pontos de saída que você vai ter ali para folhas, para galhos, eu chamo de nó. Entre um nó e outro nó, nós temos um entrenó. Então, são pontos aí importantes em relação ao caule. E os caules, eles possuem gemas. Sobre o que é uma gema? A gema você vai encontrar células indiferenciadas que podem originar aí novas estruturas. Então, o caule tem como característica possuir gemas. Essa característica é importante. Fazendo a comparação, a mesma coisa que eu coloquei aqui, você vê, tem ali nó, tem o entrenó, as gemas laterais, gemas apicais. Então, falamos da origem e de estrutura do caule. Vamos falar aí em relação aos tipos de caule. Quando a gente fala de tipos de caule, vamos falar de caules aéreos. Talvez você vai dizer, professor, mas também o caule é sempre aéreo? Nem sempre. Existe caule subterrâneo. Existem caules especiais também. Nesse momento, vamos falar de caules aéreos. O tronco é um caule bem conhecido. Então, árvores de grande porte normalmente têm um caule do tipo tronco. Mas nós temos plantinhas herbáceas, em que tem um caule bem reduzido, que é chamado de haste. Por exemplo, você vai ter aqui a couve, um caulezinho ali mais reduzido comparado com o tronco, nós chamamos de caule do tipo haste. Se você for observar a palmeira, o coqueiro, observa o caule de uma palmeira e de um coqueiro. É um caule que ele não tem ramificação. Ele só vai ter um tufo de folhas naquela parte mais de cima. Então esse caule que só tem um tufo de folhas na parte superior, que não tem a ramificação, como normalmente você vai ter vários galhos aí para outras plantas, palmeira e coqueiro apresentam um caule aí do tipo estipe. Não vai confundir estipe com colmo. Caule do tipo colmo são caules que apresentam nós evidentes, nós bem visíveis. E esses nós evidentes você vê, por exemplo, no bambu, você vê, por exemplo, na cana-de-açúcar. Então você tem um caule do tipo colmo, oco, no bambu, e o colmo cheio aí na cana-de-açúcar. São caules que apresentam nós bem evidentes. Para você não ter que decorar, Olha só que é meio retardado, mas ajuda para que você não esqueça mais. Como nós estamos falando, como nós, você vai lembrar que o como tem nós visíveis, nós bem evidentes. Existe um tipo de caule chamado de caule trepador. E esse caule trepador, quando ele se enrola, a gente chama de caule trepador volúvel. Então, caule trepador volúvel é um caule que se enrola. Nós temos caules também que são caules trepador sarmentoso. O sarmentoso é aquele que se prende. Então, caule trepador sarmentoso, você vai ter, por exemplo, plantinhas que têm lá as raízes grampiformes. Então, essas raízes grampiformes, você pode ter junto com essa raiz grampiforme um caule sarmentoso, que é um caule que se prende. E também podemos ter aí as gavinhas. As gavinhas são estruturas que podem ser modificações de caule. Veja, eu falei que pode ser modificações de caule, porque existem gavinhas que são modificações foliares, são folhas modificadas, mas existem gavinhas aí a partir do caule. Existe caule rastejante. Quando a gente fala de caules rastejante, eu vou destacar aqui a questão de um caule que ele vai crescendo paralelo ao solo. Esse caule que cresce paralelo ao solo nós chamamos de estolão ou estolho.
O estolão ou o estolho é um caule típico do moranguinho. É um caule que ele cresce paralelo ao solo e auxilia no processo de propagação vegetativa. Então ele cresce paralelo, temos uma propagação vegetativa. Cresce paralelo, outra propagação vegetativa. Então o caule estolão ou estolho é um caule típico aí do moranguinho. Beleza? Paramos por aqui. Até a próxima aula. Tudo de bom.